Boa noite a todos e a todas. Nós inicialmente agradecemos ao convite de estarmos aqui novamente nesta casa que nos acolhe sempre com muita amizade. Nós temos muitas amizades aqui, principalmente no campo da juventude, né? Às vezes vocês olham aqui uma carinha nova aqui na frente. O nosso trabalho ele é mais no sentido com os jovens, né? E é sempre bom poder retornar depois de um tempo, conversar um pouquinho sobre essas mensagens evangélicas que Jesus nos traz para nos libertar do velho homem, como diz Paulo de Tarso, na antiga cadeia de comportamentos e de formas de pensar. Nós buscamos pensar então de uma nova forma, que os mentores dessa casa, os benfeitores que nos dirigem, possam também estar conosco, os dirigentes do trabalho espiritual também, para que saiamos daqui um pouco melhores do que chegamos. Esse é nosso desafio de hoje. Trabalhando a missão dos apóstolos. Devia ser meio-dia. Muito distante ainda, a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos. Pomares espessos, cúpulas cinzentas, que se esboçavam ao longe. Bem montado, evidenciando o prumo de um homem habituado aos prazeres do esporte, Saulo, e à frente em atitude dominadora. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende com uma cortina, sobre a pressão invisível e poderosa. Intimamente, considera-se presa de inesperada vertigem, após o esforço mental e persistente e doloroso. Quer voltar-se, pedir socorro dos companheiros, mas não os vê, apesar da possibilidade de suplicar o auxílio. Jacó, Demétrio, socorram-me, disse ele desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal. Ao desamparo, sobre a areia ardente, a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e num caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. O doutor de Tarso contemplava-o com espanto profundo, e foi quando, em uma inflexão de voz inesquecível, o desconhecido se fez ouvir. Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarsense não sabia que estava instintivamente de joelhos, sem poder definir o que se passava. Cumpriu o coração em uma atitude desesperada. Incoercível sentimento de veneração apossou-se inteiramente dele. O que significava aquilo? De quem o vulto divino que entrevia no painel do firmamento aberto e cuja presença lhe inundava o coração caído em emoções desconhecidas? Enquanto os companheiros cercavam o jovem de joelhos, sem nada ouvirem nem ver, mas também não haviam percebido a princípio uma grande luz no alto, Saulo interrogava em voz trêmula e receosa: Quem sois vós, Senhor? Areolado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: Eu sou Jesus. A conversão de Saulo a caminho de Damasco é o ponto de partida que nós trazemos para refletir a mensagem da noite, narrado em o livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, traz grandes significados simbólicos do que representaria esse ato de conversão sincera, em que o apóstolo, depois apóstolo da caridade, de Saulo para Paulo de Tarso, o vaso escolhido, se fez entre os apóstolos dos gentios, o apóstolo da caridade, aquele que perseguia os cristãos, voluntariamente perseguia o Cristo com ódio, com revolta,
porque entendia ele que lhe havia tirado seus melhores amigos e a sua esposa amada, Abigail, seu mestre querido, Gamaliel. E a figura de Estevão incomodava, porque não entendia como que uma pessoa com os conhecimentos judaicos como Estevão tinha, pudera se converter e viver nesse Cristo que representava a humildade e a servidão, enquanto ele representava o orgulho da raça, representava todos os privilégios que aquele mundo poderia oferecer, mas mesmo assim, a sua consciência não estava tranquila. Quantos de nós poderíamos nos colocar na figura de Paulo, em busca da saciedade dos poderes que o mundo oferece, mas a consciência ainda intranquila? A figura do apóstolo que nós colocamos aqui nos dá um direcionamento sobre como que nós vamos tratar a questão da missão dos apóstolos. Quando colocamos Paulo aqui, por exemplo, talvez fique uma figura um tanto distante de nós. Mas nosso desafio aqui é aproximar um pouco mais, porque antes de apóstolo, Paulo também foi um discípulo. Antes de se consagrar apóstolo, Paulo foi um seguidor, depois da sua conversão. Nós estamos buscando esse mestre que nos ensina as mensagens da libertação da alma, quanto seguidores. Os discípulos encerram, no seu significado, quando nós vamos lá no dicionário, a palavra daquele que busca aquelas ideologias do mestre. Era comum aos gregos, os filósofos gregos e aos rabinos daquela época, teriam seus discípulos. E Jesus nos convoca para o discipulado em primeira instância, para depois o apostolado. Nós vamos passar por essas fases, mas antes precisamos de definir o que é a missão. O que é a missão no seu sentido espiritual? Em O Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando fala sobre a missão e a ocupação dos espíritos, Allan Kardec interroga de uma forma sistemática o que seria uma missão dos espíritos. Teriam eles missões maiores ou menores, mais mérito ou menos mérito? Poderiam eles falir em suas missões? Qual que é a responsabilidade de Deus ao dar a alguém alguma missão e ele mesmo falir? Na primeira questão, quando ele interroga isso, Allan Kardec pergunta: em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Os espíritos errantes, entendamos aqui, são os espíritos desencarnados. São tão variadas, responde o Espírito de Verdade, que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus. Não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Aos espíritos errantes, aqueles que muitas vezes, como diz ainda em O Livro dos Espíritos, são eles que mais voluntariosamente nos dirigem em nossas decisões, nos influenciam a nosso favor, quando bem, quando a nosso desfavor, quando nós nos sintonizamos com esses espíritos que ainda não estão em sintonia com as leis divinas. Então, os espíritos errantes têm variadas missões, e ele vem e aprofunda. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes competem executar? Quando lhes é dada a tarefa, ou é confiada essa tarefa, será que eles sabem da responsabilidade dos seus atos e das consequências de seguirem ou não essas missões? O Espírito de Verdade nos responde: não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Muitos poucos sabem com que fim atuam. São aqueles que são os verdadeiros emissários de Deus, representando a vontade do Pai aqui na terra, como a figura de Jesus. Dizia ele: eu e o Pai somos um. A minha vontade representa também a vontade de meu Pai. A maior parte de nós não sabe nem o que está fazendo aqui ainda. E é interessante perceber isso, porque a gente parece que nós somos ignorantes nesse sentido, ou que a gente nem quer saber qual que é o papel dessas missões em nossas vidas. Allan Kardec, quando vem aprofundar essa questão em o livro A Gênese, quando fala sobre a providência divina, ele dá uma narrativa interessante sobre como nós nos colocamos no cumprimento das obras gerais, ao dizer que cada um de nós pode ser representado como um elemento de um coral. As rochas estão ali, paralisadas, propiciando os elementos necessários para que a água que passa ali fique um pouco
mais pacífica, mais leve, e permita com que as algas, os líquens, consigam se fixar nesse coral que está em formação. Chegam os animais mais simples, menos complexos, e começam a formar ali um ecossistema. Vêm os peixes, vêm os crustáceos, e formam ali uma verdadeira natureza, tendo ali uma responsabilidade naquela obra, pequena que seja, daquele pequeno pedaço de coral que foi formado. Se nós perguntássemos para a pedra, para a alga, para o peixe ou para o crustáceo, se eles sabiam das consequências que lhe dariam seguir naquele caminho, eles não saberiam responder. Mas todos eles concorrem para a obra geral, a obra geral da criação, e todos concorrem para a providência divina. Eis que nós muitos somos instrumentos cegos nas obras gerais. Muitas vezes nos rebelamos na compreensão da providência divina. Só os espíritos elevados desempenham missões? Esse é um ponto importante também. Porque criou-se uma ideia, a gente ventila essa ideia ainda, de que as missões somente são dadas aos espíritos missionários, na figura de Chico Xavier, Emmanuel, Jesus. Mas a resposta que nós temos categoricamente nesse sentido nos traz uma reflexão diferente. A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama ao seu destinatário, também desempenha uma perfeita missão, se bem diversa do que a de um general. Cada um, de acordo com as suas capacidades, desempenham uma missão na obra geral da criação. Durante essa obra é que nós mesmos nos aperfeiçoamos. É no cumprimento dessa obra, programada ainda no nosso planejamento reencarnatório, que nós nos aperfeiçoamos. Quando nós vemos missões, por exemplo, vem a ideia de que a missão é para a gente deixar a obra, mas não para construir a obra dentro da gente. Se nós perguntássemos, por exemplo, quais foram as obras que Paulo de Tarso deixou, do ponto de vista material, na Terra, todas as suas igrejas que ele fundou não existem mais. Em uma das igrejas que ele fundou, se a gente for lá no Oriente Médio, não estão mais estabelecidas. Isso quer dizer que Paulo fracassou na sua missão? Durante esse processo da conversão de Saulo para Tarso, de Saulo de Tarso, para Paulo de Tarso, ele se transformou profundamente e construiu a obra do reino de Deus no seu próprio coração. Todas as transformações que ele deixou por meio de suas cartas e por meio da sua mensagem evangélica constituem também a sua obra. Em nossas casas, em nossos grupos familiares, nós também estamos construindo novos pilares, novas bases dentro de nós mesmos, como instrumentos cegos, assim como o Espírito de verdade nos responde. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ele a pede, e ditoso se considera, se obtém. Muitos de nós pedimos certas missões, certas responsabilidades, sabendo que, ao cumpri-la, eu vou adquirir mérito, posições maiores. E aqui, assim como em o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também faz a comparação, quando nós pedimos essa missão, como se nós fôssemos um soldado. O soldado, quando está em um momento, em uma guerra, representando a guerra de nossas dificuldades, se propõe a entrar no campo de batalha. Por que ele se propõe a entrar no campo de batalha? Porque ele sabe que, concluindo a sua tarefa, ele pode aspirar posições maiores e entra voluntariamente a esse campo de batalha. Posicionemos, nesse momento, como esse soldado, que entra nesse campo de batalha das nossas dificuldades, das nossas imperfeições ainda, mas que se sente voluntariosamente feliz ao cumprir essas tarefas. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos ou materiais. As missões, porém, são as mais ou menos gerais e importantes. Ao mesmo tempo em que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência.
ao mesmo tempo em que ele cumpre a sua obra, deixando na terra o seu legado, ele cumpre a sua obra no seu próprio coração. Cada um tem neste mundo sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Todos nós temos um papel que foi encadeado pela providência divina à maneira de um coral. Cumprir esse papel é cumprir os desígnios que estão encadeados ali em nossa programação. Qual é o nosso papel hoje, por exemplo, em nossa família, em nossos grupos sociais? Quais são as responsabilidades que eu posso ter e que eu tenho, que eu posso oferecer melhor para a sociedade, às potências que eu sou enquanto espírito? A missão dos discípulos, dos seguidores do Mestre, foi entregada e é revivida a todo momento por meio dos estudos, por meio das exposições, por meio das vivências evangélicas que nós vivemos ao lado de nossos irmãos, que dão um testemunho vivo da mensagem do Cristo por meio de seus exemplos. Quando nós retomamos, ainda no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nós temos um título: Missão dos Discípulos. Se nós pegarmos o Novo Testamento, segundo Haroldo Dutra, ele propõe fazer a divisão, como outros também estudiosos da Bíblia também fazem, divisão pelas passagens por títulos. E tem uma delas que se chama Missão dos Discípulos. A cada momento, Jesus se utiliza de elementos culturais daquela época para dar ensinamentos. Ele sabe que, dizendo algumas palavras, utilizando alguns elementos, os discípulos vão se situar ali e se colocar dentro da configuração que ele coloca nas suas passagens. Ele diz, nessa passagem: vós sois o sal da terra. Se, porém, o sal se tornar insosso, ou sem tempero, ou tolo, com que essa terra se salgará? Para mais nada presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio ou do alqueire. O módio ou alqueire era uma cestinha de 35 litros mais ou menos, em que as pessoas colocavam esse azeite. Quando queriam apagar a candeia, eles colocavam por cima esse módio ou esse alqueire. Mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai, que está nos céus. Essa passagem está dentro do Sermão da Montanha, que vai desde o capítulo 5 do Evangelho de Mateus até o final do capítulo 7, em que Jesus dá uma série de instruções aos seus discípulos. Como se fosse, se nós formos pesquisar as outras orientações religiosas cristãs, o Sermão da Montanha encerra o conjunto do código de ética moral de todo bom cristão. Em especial, os discípulos, Jesus faz essa recomendação e nos coloca na posição de sal da terra, de luz do mundo, da candeia. E ele nos diz: brilhe vossa luz, ao dizer que nós temos luz, que nós somos cidades complexas a serviço. Ninguém pode colocar uma cidade complexa como sobre um monte, porque por mais que nós tentamos escondê-la, ela estará sobre um monte, como se nós quiséssemos colocar ela em cima do Ibituruna, por exemplo, todo mundo ia ver que tem uma cidade. Não tem como escondê-la. Essa cidade, nessa visão, pode ser representada por nós mesmos. A candeia que brilha e que ilumina todos que estão na casa também pode representar a nós mesmos. Se o sal da terra, que somos nós, também não tiver o tempero, o sabor, o sentido, para mais nada nós vamos prestar. Senão nós vamos ser lançados fora e pisados pelos homens. A candeia viva. Emmanuel, em um livro, Fonte Viva,
trabalhe um pouquinho essa passagem, que nós vamos nos destacar. Ninguém acende a candeia e coloca debaixo da mesa, mas no velador. Assim alumia e ilumina a todos os que estão na casa. A candeia viva. O que representa essa candeia para nossas vidas? A candeia ela precisa de alguns elementos para fazer brilhar, não precisa? Ela precisa do óleo ou do azeite daquela época. Ela precisa da pólvora, da faísca para fazer brilhar. Ela precisa estar posicionada em um local, em uma posição em que ela brilhe na altura certa. Se colocarmos essa candeia lá no alto, ela não vai iluminar ninguém. A representação de colocarmos ela lá no alto é como se nós achássemos que nós estamos em posição que nós não estamos ainda. Se colocamos ela lá embaixo, ela não cumpre a sua finalidade. São os complexos de inferioridade, de pensar que eu não sou capaz, de que eu não tenho luz. Mas Jesus insiste em dizer, vós sois a luz do mundo. Tudo isso que eu fiz, vocês poderão fazer e muito mais, se para isso aplicardes um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda. Ele não estava brincando com a gente, nem fazendo ironias com a gente. Porque bem antes da passagem dele na terra, Moisés, no livro Gênesis, o primeiro livro do Antigo Testamento, nos diz que os homens foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A semente divina está em nós. A candeia viva está em nós. Cada um de nós tem os seus olhos, que brilham de alguma forma, com cores diferentes, em alturas diferentes. Cada um tem a sua missão aqui na terra, para colocar a serviço do Cristo, que nos convoca, por meio de várias outras passagens, nessa obra geral, que é cumprir a providência divina. Emmanuel, quando vem interpretar essa passagem, ele nos diz que, durante muito tempo, essa expressão foi entendida como um convite às pregações, aos testemunhos de diversas formas. Ele diz, tudo bem, o testemunho, por meio de palavras, é importante e cumpre o seu papel na obra geral dos evangélicos que se colocam como os discípulos de Jesus. Mas ele acrescenta, a assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, é o recurso, é a vida. Nossa própria existência é a candeia viva. Quando nós reencarnamos, nós nascemos com recursos, com possibilidades. Possibilidades essas que podem dizer sobre as pessoas que estão à nossa volta, a posição que eu me encontro hoje em minha escola, em minha faculdade, em meu trabalho. São recursos que muitas vezes vão ser dados apenas a essa existência. Como que nós temos aproveitado e dividido esses olhos em nossas vidas? Nós temos operado no combustível dessa candeia o sacrifício necessário para fazer-a brilhar? Ou encerramos uma encarnação e nem sequer riscamos o fósforo? Como que é a nossa posição no sentido do brilho em que a sociedade necessita de nós? Porque muitos estão ainda nas escuridões ou nas trevas. Ainda não se despertaram para a realidade espiritual. E nós somos espírito. Precisamos enxergar a vida sobre o ponto de vista espiritual. Emmanuel ainda nos diz, transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo da tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Porque cada um de nós aqui tem um recurso. E Jesus ainda nos diz, porque aquele que já tem, mais se lhe dará e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que se tem, se lhe tirará. Parece até que Jesus está sendo injusto, né? Aquele que tem, eu vou dar mais. Aquele que não tem, até o que parece ter, eu vou tirar. No Evangelho de Lucas, quando nós temos essa mesma passagem, ele diz assim,
aquele que tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Se fizermos uma leitura superficial e direta dessa passagem, com certeza chegaremos a grandes equívocos dos ensinamentos do Cristo. Mas Emmanuel vem aprofundar essa questão. Ele nos diz assim, ao interpretar essa mensagem: a quem mais ama, amor mais amplo. A quem mais despreza, mais se evita. A quem mais serve, maior auxílio. A quem aprende, firme lição. A quem foge ao ensino, experiência mais dura. A quem trabalha, grande influência. A quem busca preguiça, tédio maior. Quem planta, recolhe segundo a sementeira. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais dermos. Quanto mais amor eu tiver, e, portanto, quanto mais eu ter, maiores serão os meus benefícios e as minhas responsabilidades, porque Deus não vai dar responsabilidades de adulto a crianças que ainda não compreenderam essas missões. Muitas vezes, quando nós vemos essa expressão aqui, nós entendemos de uma forma vulgar, que a gente entende de uma forma vulgar do seguinte sentido: olha, quanto mais eu tiver, então, mais serviço eu vou ter, eu vou parar de ter, então, porque eu não quero serviço. Muitas vezes, quando nós vamos entrar em nosso trabalho, a primeira coisa que nós pensamos é na aposentadoria, como se o trabalho fosse ruim. O trabalho no seu sentido espiritual, quando nós vamos em O Livro dos Espíritos. Por ocupações, nós devemos entender apenas, por trabalho, perdão, quando Kardec pergunta, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. A ocupação útil em nosso favor é trabalho. E qual que é o limite do trabalho? É o que responde o Espírito de Verdade. É o limite das forças. E a isso Deus deixa inteiramente o homem essa resposta. Muitas vezes, Emmanuel nos traz uma interpretação de que nós nos posicionamos como um trigo, que se perguntássemos a esse trigo qual que é a opinião que ele tem sobre o moinho, ele ia responder: olha, eu não quero entrar nesse moinho não, vai me fazer menor, vai me fazer dilacerar as minhas raízes, e tirar os meus galhos, eu estou muito bem aqui, eu não quero entrar nesse moinho não. Se perguntasse a ele, ele nem entrava, ficava ali na posição de conforto. Mas depois de passar pelo processo inexorável que ele precisa de passar para progredir, o trigo se transforma no pão da vida. Mas ainda nós nos fixamos no desafio, no sofrimento, naquilo que é difícil, e não conseguimos projetar em nós todas as maravilhas que acontecem no segmento dessas missões. A obra se conclui, nós deixamos legado, mas a obra mais importante é a que construímos dentro de nós mesmos. Eis porque nos disse o Senhor: a quem mais tem, mais se lhe dará. Porquanto de tudo que entregarmos à existência, receberemos de volta em medida cheia e recalcada. Ainda nesse sentido, Emmanuel nos fala que quanto mais retivermos do que somos e do que temos, em louvor do próprio egoísmo, eis-nos mais escravos da sombra que se expressa no domínio do eu. Estejamos, porém, convencidos de que quanto mais dermos do que somos e do que temos, em apoio dos outros, mais livres nos tornamos para assimilar e dividir, esparzir a luz que entretece o reino de Deus. A grande pergunta aqui é o que somos e o que temos para oferecer aos outros, para dividir a luz que está em nós, que reflete a própria luz divina. O que nós somos e o que nós temos? No sentido espiritual, essa pergunta é feita. O que nós somos enquanto espírito? Nós somos potências? Nós temos habilidades, como dissemos, a luz divina está em nós. Como nós utilizamos essas potências e essas habilidades a favor dos outros? E o que nós temos nessa encarnação? Fala sobre as posições que nós ocupamos na sociedade, fala sobre as posições em que nós ocupamos em nossas famílias, que muitas vezes é a única oportunidade que nós vamos ter de ocupar essa posição nesse contexto, nesse ano, com essas dificuldades. O que nós temos enquanto recursos materiais para dividir a favor dos outros, nos libertando do domínio do nosso egoísmo.
libertar-se desse homem velho, como a convite de Paulo, para vestir uma nova vestimenta, que representa a forma de agir e de pensar. Porque muitas vezes nós reproduzimos muitos comportamentos ao longo de várias existências que estão cristalizados, repetimos os mesmos hábitos ao longo de várias existências. E o convite que Paulo nos faz, interpretando o Evangelho de Jesus, é nos desvestir e revestirmos de uma nova capa, uma nova forma de pensar. Entendemos, então, que o discípulo precisa de dar o seu testemunho. Precisa de provar para ele mesmo que esse Jesus é bom. Porque uma vez em que nós reproduzimos outros valores ao passo dos valores do Cristo, nós entendemos que Jesus não é tão bom assim para mim, porque eu vou reproduzir outros valores. Nesse sentido, é que Jesus nos convida a refletir. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai. E ainda que nós falemos, não profetizamos em teu nome, não expulsamos o demônio em teu nome, não fazemos muito milagres em teu nome, que mérito eu tenho nisso? E Jesus responde, afastai-vos de mim, vós que fazei as obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que construiu sua rocha sobre a casa. O ouvir e prestar atenção, e dar atenção aos ensinamentos do Cristo. Ele é muito claro ao dizer, estas minhas palavras, e não as palavras das convenções do mundo, estas minhas palavras, e não as ideologias que se difundem sobre variadas formas e nos distorcem a interpretação das coisas, e assumimos muitas vezes posicionamentos que estão em desacordo com o Espírito, que está buscando ali, com sede, a verdadeira abundância em sua vida, o verdadeiro pão da vida, que ele tem que saciar. O grande desafio nessa interpretação é ouvir as palavras e as pôr em prática. Muitos de nós ouvem essas palavras e, como diz ali, reproduzem. É importante que nós pratiquemos. Existe um abismo aí que nós olhamos para baixo e vemos muitas dificuldades, mas é um abismo que se distancia do outro lado com apenas um passo. É o passo da vontade, é o passo do esforço. Quando, em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, os espíritos ou os homens encarnados podem fazer alguma coisa para livrar-se das más tendências? É o que nos diz a vontade, o esforço, a dedicação de cada dia. Mas quantos de vós não empregam um pouquinho de vontade que seja para ultrapassar esse abismo e essa barreira? Ficamos paralisados no sentimento de incapacidade e pensamos, eu não sou capaz. Eu fui no passado dessa forma e não estou preparado para essa missão ou para essa responsabilidade. Mas Jesus nos ensina que aquele que me seguir, que está buscando fazer o arado e olhar para trás, não é digno de meu reino. Aquele que está no arado, quando falou ao jovem rico, que está buscando aquele reino com sinceridade, ao olhar para trás, é como se ele pensasse, quantas ocupações eu tenho hoje, ou quantos recursos que eu tenho hoje que eu vou ter que abandonar para seguir esse Cristo. Não somente esse olhar para trás representa do ponto de vista material, como do ponto de vista existencial. Joana de Ângeles nos diz a respeito sobre a culpa ancestral, que nós carregamos ao longo de várias existências, um sentimento de incapacidade, quando nós olhamos para trás e pensamos, eu não sou capaz. Quanto tempo nós vamos viver essa culpa cristalizada e vamos nos negar esse serviço nessa missão que nos transforma e transforma o meio que está à nossa volta. Aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem que se planeja, ao homem prudente, que construiu a sua rocha sobre a casa. Eis o nosso desafio e eis o nosso convite. Ainda mais à frente, trazemos várias passagens em que Jesus reforça a questão do testemunho, a questão do sacrifício em favor de nós mesmos. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. A sua cruz.
Qual que é a nossa cruz? Como nós temos carregado essa cruz? Qual que é o sentimento que eu tenho ao carregar essa cruz? Ela está pesada? Ela está muito pesada? Jesus, quando fala sobre fardos pesados, ele nos dá um ensinamento. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se essa cruz está pesada, tem alguma coisa errada aí. Porque Deus não coloca fardos pesados sobre ombros leves. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Allan Kardec separa uma mensagem que fala sobre os tormentos voluntários, que nós, muitas vezes, escolhemos como provas que não são nossas, responsabilidades que não são nossas, e nós aumentamos o peso dessa cruz. Já temos tantas dificuldades a cumprir a nossa missão, imagine se a gente está buscando cumprir a missão dos outros. Olha que interessante de refletir a respeito de qual realmente é o nosso papel, em que nós estamos convidados a conviver, nas várias circunstâncias que nós vivemos. Emmanuel, quando vem interpretar essa passagem, ele nos diz: para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos na assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levem consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta ao través do endurecimento e da fuga. Somos muitos discípulos, seguidores. Estamos aqui por um motivo, para buscarmos relembrar a mensagem evangélica, para não buscarmos novamente nos sintonizar a respeito de nossas responsabilidades conosco mesmo, em primeiro lugar, para depois com os outros. Porque o dever é uma atribuição moral primeiro para consigo, diz Allan Kardec, para depois para com os outros. Os discípulos também tiveram as suas dificuldades. E eles ficaram ao lado do Cristo por 3 anos. E mesmo assim, no momento do testemunho, muitos deles falharam. Por que não damos a oportunidade de nós vacilarmos algumas vezes, cairmos, se aqueles que tiveram diante do caminho da verdade e da vida vacilaram? E foi dessa mesma falha, dessa mesma queda, que muitos deles retiraram a força necessária para se conduzirem como a figura de apóstolos. Saíram da posição de seguidores e viraram os emissários de Deus, os emissários do Mestre. Os apóstolos representam aqueles que vêm após, que representam a tua mensagem. E Pedro, que negou ele por 3 vezes antes que o galo cante, fez aquilo que foi a primeira igreja do caminho, a sustentar o cristianismo primitivo. Foi daquela dor que ele retirou a força necessária para voltar e sintonizar com a sua própria missão. Muitos deles se vivem na posição de discípulos, seguidos do Mestre, mas quando o Mestre se distancia, ou desencarnou-se, ou passou para o martírio na cruz, eles se afastaram, ficaram perdidos. E agora? O que eu faço? Mas Jesus nos convida. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A vossa luz. A minha luz. E não esperar que a luz do outro se resplandeça para fazer a diferença. É por isso que Emmanuel nos reflete. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem se afastar de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, vivemos na dependência dessas luzes alheias. Agradece àquele que te ajudou, diz Emmanuel, por 1 hora, por 1 ano, por uma vida, mas não se esqueça que o convite que Jesus nos fez foi para brilharmos a nossa própria luz e brilharmos essa candeia viva a favor de nós mesmos. A candeia viva representa muita coisa nessa passagem. Os olhos, novamente, que nós temos dentro de nós para brilhar.
Paulo nos ensina: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. É a entrega, a renúncia. O apóstolo, se nós pegarmos no dicionário, é aquele que trabalha e faz as diretrizes. Temos os apóstolos da legislação, como juízes, os apóstolos das relações comerciais, os empresários, e temos os apóstolos do Cristo, o apóstolo da religião, que conduz os espíritos a retornarem à sua rota, como muitos fizeram depois da crucificação do Mestre, a ressintonizar toda aquela turba que estava desamparada, que se via desamparada naquele momento. Nós podemos ser, sim, o pilar que sustenta as nossas famílias no momento do desespero, a dar um conselho um pouco mais sereno para ressintonizar os ambientes que estão à nossa volta. É o que Emmanuel nos diz. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Próximo ao seu desencarne, como um das últimas ensinamentos que o Cristo nos dá, ele nos diz: ide como cordeiros em meio dos lobos. Ele nos convida a ir aos lobos. Parece até que Jesus está sendo cruel. Mas Emmanuel vem interpretar essa passagem mudando o significado desse cordeiro. Porque Jesus, algumas vezes, é entendido como o Cordeiro de Deus. Olha o que ele nos diz. O Mestre, indubitavelmente, desejava as qualidades de ternura e magnanimidade dos continuadores, mas não lhe recomendaria as vacilações e as fraquezas. Aliás, para o serviço de tal envergadura, desdobrado em verdadeiras batalhas espirituais, ele necessitava de cooperadores fiéis, bondosos, prudentes, mas valorosos. Enviava os discípulos ao centro do conflito áspero, não no gesto de quem remete carneiros ao matadouro, e sim à gleba do serviço, onde pudessem semear novos e sublimados dons espirituais. Entre os lobos famintos, através da exemplificação no bem incessante. É imprescindível caminhar na direção dos lobos, não na condição de fera contra fera, mas na posição de cordeiros embaixadores, não por emissários da morte, mas por doadores da vida eterna. É o que reforça o que ele nos diz: bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles serão os herdeiros de Deus, ou serão chamados os filhos de Deus. Ao irmos nos terrenos em que estão os lobos, ao nos colocar em divisão, ao tentar nos amedrontar, colocamos-nos e lembramos da posição do Cordeiro de Deus, que estava em um momento em que o Império Romano estava decaindo em sexualidade, em traição, em corrupção, em várias outras viciações e adultérios que a gente poderia ficar enumerando a noite toda. Mas ele sim, no momento em que a Romana estava no grande período de queda, fez resplandecer a sua luz e fez mudar a história entre antes e depois dele. Nós não pedimos aqui para que mude a história da humanidade, mas pedimos que mudemos a nossa própria história, ou das pequenas comunidades que estão à nossa volta. Se nos permitirem ler uma das últimas passagens que Jesus tem aqui na Terra, narrado em o livro Boa Nova, quando ele diz aos últimos discípulos, aos chamados 500 da Galileia, Jesus faz um ensinamento que praticamente reduz toda essa argumentação que nós fizemos aqui. Vou pedir a licencinha a vocês apenas para ler um pequeno trecho. Quando ele estava retornando ao Sermão do Monte, onde ele gostava de fazer as suas meditações e também gostava de fazer os ensinamentos aos seus discípulos. Ele nos diz, na sua última peregrinação, amados, eis que retomo a vida em meu Pai,
para regressar à luz do meu reino. Envieis meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Depois deles, é a vós que confio a tarefa sublime da redenção, pelas verdades do Evangelho. Eles serão os semeadores, vós sereis o fermento divino. Instituo-vos os primeiros trabalhadores, os herdeiros iniciais dos bens divinos. Para entrardes na posse desse tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e o fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo estareis na terra, fora de suas leis implacáveis e egoísticas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. Aos 500 da Galileia, que hoje se multiplicam aos milhões em nossas vidas, essas mensagens se espalham no seio da humanidade, a fazer brilhar em cada ponto em que ela se encontre, pelo testemunho de cada um, a luz viva do Evangelho de Jesus. Eis o nosso convite aqui hoje, a fazer brilhar a nossa luz na medida certa, a fazer refletir a respeito das nossas missões, com perdão e alto amor de nós mesmos, tendo sempre a ideia de que o limite de nossas forças é o limite do nosso trabalho é o limite de nossas forças. E a isso, Deus deixa inteiramente a própria humanidade responder. Obrigado pela oportunidade, perdão por ter passado um pouquinho do horário. Espero que todos possam retornar aos seus lares um pouco melhores do que chegaram. Obrigado.